noite, pessoal. É, Vamos conversar um pouco hoje aqui sobre conivências e silêncios obsequiosos, tá? E assim, tentando elaborar uma breve retrospectiva da pandemia aqui no Brasil, tá? E aí só alguns dados mais gerais, não é? Depois de mais de 2 semanas de silêncio, tá? O primeiro é que nós temos hoje no Brasil 124, foi dado agora há pouco, por volta das 8h30, os dados gerais, não é? 124.729 pessoas perderam a vida, tá? Para o dia de hoje, nós tivemos mais 44.728 pessoas contaminadas, tá? E com alta em 2 estados, ainda bem, não é? E sempre aquele argumento, particularmente o pessoal do Amazonas, com 110% de aumento, né? E dizer que o Tocantins, com quase 40%, está em alta já faz um bom tempo. Dizer que são mortes represadas. Olha que termo absurdo é que se utiliza para justificar isso. E lá, lembrando, é o primeiro local onde retornou as aulas presenciais. E os resultados já saíram e foram evidenciados com um percentual enorme de pessoas que foram contaminadas. Tá? De 1.007 pessoas, mais de 350 foram diagnosticadas como positivas para a Covid. E são professores, que não têm uma imunidade assim tão significativa. Tá? Por outro lado, você pensa que ontem foi 1.218 mortes nas últimas 24 horas, hoje foi 830 que foram notificadas, não é? E aí você tem uma média geral de 858, tá? Uma média móvel, né? E a média móvel dos casos está acima de 40 mil novos casos todo dia. Quer dizer, em 10 dias são mais de 400 mil pessoas contaminadas, né? Quase meio milhão de pessoas contaminadas. Parece que não se leva a sério esse tipo de dados, esse tipo de números, tá? E aí, eu fico observando exclusivamente a racionalidade desse tipo de situação. Quando você observa que o que se escuta, eu tenho visto muito pouco noticiário ultimamente, de onde eu estou aqui nesse momento, o que se escuta no geral é que a pandemia está voltando à normalidade, já estamos retornando à normalidade. Quer dizer, caiu de uma média de 1.100 mortos por dia para uma média de 858, 880 mortos por dia, e o pessoal acha que isso é normalidade, sabe? Isso decorre diretamente do cansaço de mais de 150 dias nessa pressão, nessa situação mais restritiva, tá? Só para se ter ideia, mesmo em locais onde você está em estabilidade, como por exemplo em Minas Gerais, você tem cidades enormes como Uberlândia, que não tem nenhum leito desocupado, sabe? Seja para enfermaria, seja para UTI, não é? Os casos ainda de falta de EPIs pululam em todos os espaços desse país continental, tá? É para se comemorar? Olha, é para ficar muito atento a tudo isso, claro. 105, 130 mortes a menos por dia já é uma coisa significativa, mas é bom lembrar que a situação só vai caminhar para uma normalidade num prazo de 90, 120 dias, a partir do momento que chegar a vacina. A solução para essa situação que nós vivenciamos é a vacina. É só ouvir o que os infectologistas falam e as pessoas que conhecem dos processos relativos à vacina. Tá? É óbvio que a pandemia acabou provocando a desorganização de vários outros setores, como, por exemplo, as pessoas com outros tipos de doenças que ficaram sem frequentar o hospital por medo, já que fazem parte de um grupo de risco altíssimo. Por outro lado, tudo isso foi se tornando exponencial. Tá? Então, é óbvio que morrem pessoas de vários outros tipos de doença, seja de problemas cardíacos, seja
e problemas relativos ao câncer, enfim, e vários outros tipos de comorbidade. Tá? Mas o mais assustador é que começa a emergir dentro do país um movimento anti-vacina. É o caso da varíola, do sarampo, que o sarampo pega em pessoas de mais idade também, né? Então, nós podemos ter um surto de sarampo. Também por conta da pandemia, que as pessoas ficaram mais... uma boa parte ficou mais restrita em casa, mas também em função de pessoas que acham que não precisam vacinar. Sabe, assim como a Covid, o sarampo é uma coisa tola. Por quê? Porque a maioria não conhece o sarampo. Eu conheço porque eu tive sarampo quando criança, sabe? E eu tenho 56 anos de idade, então... E as pessoas da minha geração sabem o que é sarampo. Um na casa pega, todo mundo pega, é altamente contagioso. Agora, o problema é que eu peguei quando eu tinha 9, 10 anos, sabe? Agora, pegar com 56 anos é outra situação. Então, doenças que já estavam controladas, elas podem retornar, também por conta da pandemia, óbvio, mas também, né? Eu vou lembrar aqui o artigo da Universidade de Cambridge, e da Fundação Getúlio Vargas, mais uma vez, o discurso, a retórica, o comportamento, as atitudes do senhor Messias provocaram, segundo esse estudo, 10% das mortes e 10% dos contaminados. Nós estamos falando de 4 milhões e 46 mil pessoas que foram contaminadas. 10% disso dá um número assustador. Eu estou falando de 124 mil e 729 mortes, sabe? Se fosse só 124 mil, a gente está falando de 12.400 pessoas que morreram em função, direta ou indiretamente, dessa negação, desse negacionismo desse senhor Messias, das atitudes dele. E de inúmeras vezes isso está provado, é só olhar na mídia em geral, ou na internet você vai achar montanhas de vídeos produzidos por ele mesmo, negando e estimulando as pessoas a saírem para a rua e a se contaminarem, que não vai dar nada, não. Você é jovem, não tem nada a ver. Só que agora já há o risco enorme de uma reinfecção. E a reinfecção é sempre mais grave do que a primeira infecção, mesmo para quem era assintomático, não é? Então, isso é algo sério, porque essa negativa das pessoas em se vacinar, isso vai crescer no Brasil, porque o exemplo do presidente é muito poderoso, ele tem influência sim, só que ele não tem noção disso. Sabe, parece uma criança mimada. Ele não tem noção do mal que ele pode provocar com esse tipo de atitude. Não é que tem que dizer que as pessoas são obrigadas a vacinar, mas então você tem que dizer que o bom senso, sabe, e o senso de família, inclusive, que você não se vacina, você pode contaminar as pessoas da sua família, ok? O bom senso deveria prevalecer. Mas pedir bom senso para esse senhor parece ser pedir demais. Está muito além da competência e da capacidade dele. Bom, a outra situação que eu queria me referir aqui é com uma fala dele que foi veiculada agora, ainda para abril, para a primeira quinzena de abril, né? Que se vinculou uma mensagem que atribuíram ao senhor Sérgio Moro, aquele que era ministro na época, de que se as pessoas não se vacinassem, elas poderiam ser, se as pessoas, num contexto de pandemia, elas poderiam ser presas se elas desrespeitassem as exigências e as determinações municipais, estaduais e federais. E federais não existiram, né, na verdade, mas porque em nível federal, o governo, como um adolescente de novo, né, megalomaníaco que sofre de transtorno paranoide, sabe, idealismos persecutórios, ele simplesmente ficou zangadinho, né, e disse que o Supremo tinha tirado o doce da boca dele, que ele tinha um poder supremo, né, e, enfim, ele não entende qual que é a função dos pesos e contrapesos dos poderes da República, judiciário, executivo e legislativo. Okay? Isso, e aí, a partir daí, ele começou a negar. É só observar o histórico, isso está tudo registrado, sabe, em mídia escrita, televisada e falada. Tá? E ele começa a negar. E só vai aumentando o tom, porque ele gosta do conflito. Ele continua em campanha, ele foi eleito, mas não assumiu. Ele continua fazendo campanha. Até porque, como que ele vai assumir se não tem projeto?
Ele não tem nenhum projeto, nunca teve projeto de país, nem projeto de governo. Sabe? As coisas vão caminhando porque o Congresso força. O Congresso fica forçando e o Supremo também, porque senão isso aqui estaria um caos, tá? Um verdadeiro caos. Bom, quando se sai essa matéria atribuída ao senhor Sérgio Moro, ele pega e lança a seguinte pérola, numa mensagem de WhatsApp para o senhor Sérgio Moro. Se a matéria for verdadeira, todos os ministros e aí ele comete erros de grafia, né, e de concordância verbal absurdos, né? Na verdade, que quiserem contrariar o presidente, deve ter a dignidade, não é devem ter a dignidade de se demitir. Olha só, a pessoa que contrariar ele tem que ser demitido. Como assim? Ele continua com o anseio megalomaníaco de poder supremo, onisciente, onipresente, onipotente, de querer controlar tudo. Sabe? Como num país gigantesco desse você vai controlar tudo? Com mais de 5 mil municípios. 5 mil. Não são 50, nem 500. 5 mil municípios. Com mais de 5 mil quilômetros de extensão. É um país continental com uma diversidade fenomenal. A própria Covid-19, essa pandemia, ela demonstra, ela ilustra isso com muita clareza, quando você olha o mapa, sabe? E a pluralidade social, cultural, econômica desse país, em termos de tradição, em termos de costumes, de usos. Mas para quem não é, para quem é avesso ao conhecimento, ao estudo e ao bom senso, né, qualquer ilação, a partir do ponto de vista do eu acho, deve se transformar em um dogma, em uma verdade absoluta. Tá? Bom, isso é algo assustador. Qualquer um que contrariar o presidente deve ter a dignidade de se demitir. Isso demonstra com muita clareza a intolerância, sabe? A personalidade megalomaníaca e a intenção de controlar tudo e todos. E me revela, inclusive, essa personalidade infantil, sabe? Essa personalidade de uma pessoa mimada. Porque, na verdade, quando você considera a vida dele enquanto militar, ele, para não ser expulso, ele saiu. Sabe? É como diz o próprio vice-presidente, o general Mourão. Ele só ficou na parte física das Forças Armadas. Quando entrou a parte intelectual, ele saiu. Será por quê? Isso quem disse foi o Mourão, está registrado. Será por quê que quando entrou a parte intelectual, ele saiu? Que é uma exigência intelectual para comandar, de fato. Né? Isso fica para as pessoas pensarem, tá? Mas essa mensagem, ela revela muito da personalidade e da intolerância e dos interesses, sabe, da vontade desse senhor Messias. É de uma arrogância assustadora. Realmente ele acredita em poder supremo. Realmente ele acha que ele é o imperador. Ele não acha que ele é o presidente da República. Ele é o imperador. E os filhos deles que se comportam como se fossem príncipes. Aquela cena ainda da posse, no Rolls Royce daquele moço de quase 50 anos sentado ali atrás, aquilo é assombroso. Porque já mostra uma série de transtornos, sabe? E essa outra, essa mensagem que ele envia para o senhor Moro, e o senhor Moro vai responder simplesmente, não falei com a imprensa, isso está no Código Penal e diz até o artigo 528, se não me engano. E pronto. É porque ele age como um ser maduro, diferentemente do outro. E não estou a defender o senhor Moro e não sou apoiador dele. Mas nesse caso, é evidente que ele tem uma postura muito mais madura do que desse senhor. Sabe, que está o tempo todo fazendo teatro para assistência e para a plateia dele. Tá? Mas isso, quando a história for revisar esse período que a gente está vivendo, esse tipo de frase vai ser objeto de dissertações e teses na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na história, na sociologia, na antropologia, porque esse tipo de frase revela quem é esse senhor, sabe? Se a matéria for verdadeira, todo ministro que quiser contrariar o presidente deve ter a dignidade de se demitir.
dignidade se demitir, porque não pode contrariar o presidente, sabe? E a partir de boatos ele age assim, o que mostra o temperamento dessa pessoa, o que mostra traços da personalidade dessa pessoa, o que mostra aspectos psicológicos dessa pessoa, de intolerância, sabe? De uma pessoa mimada, de uma pessoa obsessiva pelo controle, por controlar os mínimos gestos das pessoas que estão hipoteticamente ao seu redor. Só que ele não está falando da família Messias. Ele está falando da estrutura de um executivo federal do Brasil. E aí a gente está falando de milhares de pessoas. Como que você vai controlar? Sabe? Esse pendor autoritário, ele está presente naquelas manifestações. Sabe? Em muitas das manifestações com aqueles cartazes enormes. Enfim, tá? Mas esse é um tema que eu queria tocar e comentar aqui, mesmo que um pouco mais rapidamente. E tem a outra também do jornalista, que depois vai se verificar, vai se apurar sistematicamente e se percebe que o jornalista não tinha falado aquilo. Ele vai dizer, a minha vontade é de encher a sua boca de porrada. Olha o linguajar, olha a agressividade. O que o moço perguntou? O moço não perguntou nada ofensivo para ele. Isso sem contar com a história do anão, né? Que ele vai jogar para cima no Nordeste para provar que ele é um senhor que gosta muito de fazer aglomeração. Ele defende a aglomeração, sabe? E a própria mídia televisiva provou que não foi isso que o repórter havia perguntado, ou o jornalista. E o mais interessante é que o jornalista não processou. O mais interessante é que não veio nenhuma censura, seja do Supremo ou seja desse conjunto de políticos que se encontram em Brasília, inclusive da Câmara, sabe? Da Câmara Federal, para dizer que um dos vice-presidentes está lá, que é o presidente da Câmara, não é? De deputados. E aí você tem o presidente do Congresso, ninguém falou nada. Isso é algo para se pensar também, tá? Bom, o que se percebe é que há um grupo de médicos, intelectuais e pessoas das mais variadas classes sociais que são coniventes com os absurdos que esse governo comete, tá? E agora vem uma pergunta que tem feito e que se tornou mais recorrente por conta da valentia, da bravata do senhor presidente, de encher a boca do outro, enfim, né? E pipipipipi, de um repórter, sabe? Que a função dele é perguntar e fazer perguntas embaraçosas, inclusive. Aí é por conta de uma pergunta, né? Que ela se tornou muito mais recorrente do que se imaginava, que é essa pergunta que é o seguinte, por que o senhor Fabrício Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira-dama, da senhora Michelle? É simples, poderia ter explicado isso, mas não. Talvez porque não haja explicação, não é? Porque me parece que os vínculos desse governo com a corrupção são muito mais próximos do que se imagina a partir do discurso e da retórica que eles fazem, não é? Bom, o que eu queria falar um pouquinho também sobre as praias e o comércio Brasil afora, tá? Que as imagens que são apresentadas pela mídia são assustadoras, das pessoas literalmente agindo como se não tivesse nada, tá? Como se não houvesse literalmente, nenhuma pandemia acontecendo aqui, como se não houvesse o risco de transmissão viral aqui nesse país da Covid-19, tá? Bom, por que o senhor Queiroz depositou? Essa é uma pergunta que eu acho que poderiam responder, né? Que está comprovado que depositou 89 mil. Bom, não há explicação para isso. E, pelo jeito, ninguém vai cobrar. Quanto a Goiás, que seguiu essa mesma lógica de abrir tudo e está aberto tudo há muito tempo, né? Que é o meu estado, você tem 205.303 casos em investigação. Então, um total de 135.926 casos. Tem alguma coisa de errado aí, tá? E 3.212 mortos. Isso na conta de ontem, do dia 2. É muito estranho você falar
de 2005, 205 mil casos, mais de 205 casos em investigação. Tá? Quanto a São Paulo, é engraçado, enquanto a capital diz que está embaixo, que está tudo normal, a capital. O estado tem mais de 600 municípios, né? O que se você tem, só em São Paulo, no município de São Paulo, é de 4.826.000 são de lá, tá? E mais de 30 mil mortes, tá certo? E quanto à frase, repito, do senhor Messias, ninguém é obrigado a tomar vacina, né? Eu novamente volto a pensar naquilo que eu falei anteriormente, né? É estranho, parece um adolescente rebelde, sabe? Um adolescente mimado, sabe? Que quer causar, sabe? Que quer provocar furor, sabe? Que quer mostrar sua rebeldia. Um adolescente de quase 70 anos de idade. E que, por sinal, ocupa a função da presidência da República desse país. E a presidência da República é um órgão de governo. Tá? Ela tem responsabilidades, ela tem obrigações. E ela deveria estar atenta com essas obrigações, com essas responsabilidades. Bom, eu só queria, sobre essa questão da vacina, fazer uma observação. Bom, vamos pensar para o futuro. Tá? Podem haver uma série de restrições que mesmo as pessoas de extrema direita, e você tem uma parte da elite que apoia esse governo, elas podem vir a querer viajar, sabe? E é absolutamente lógico e natural, e há autoridade para isso, né? Constitucional inclusive, de que esses destinos para onde eles venham a querer viajar exijam um comprovante de vacina, sabe? Que só pode entrar quem tiver vacinado. Que quem não tiver não vai poder viajar, sabe? E não vai entrar nesses países. Eles vão estabelecer restrições. Então, o que eu quero dizer é que há normas, sim, que vão forçar as pessoas a vacinar, se ela não for pelo bom senso, sabe? Pelo senso de preservação dela, que não seja dela, mas dos outros, que é preciso a pessoa ter esse tipo de empatia, é importante, tá? Elas vão, sim, pela lei, sabe? Algumas regiões do país, já que o poder está com os estados e municípios, eles podem dizer, olha, por exemplo, Fernando de Noronha, quem não tiver vacinado não vai entrar. Só entra quem já teve a Covid e pode provar que já teve a Covid. Isso já é um absurdo também do governo de Pernambuco, porque vai que tem uma reinfecção, né? Mas, enfim, é só para ilustrar, sabe? Você pode perfeitamente não vacinar. Aí você fica aí dentro da sua casa. Porque o convívio social, ele pode... as normas e as leis podem impor certas restrições para você, sabe? Por exemplo, numa universidade, sabe? Se as pessoas se negarem a vacinar, ele deve sofrer algum tipo de sanção. Isso é plausível. E se quiser viajar para fora, seguramente os países, sabe, que venham a ser origem da viagem dessas pessoas, ou o destino da viagem dessas pessoas, eles vão exigir um comprovante de vacina. Assim como em alguns locais exige comprovante de vacina amarela, sabe? E provavelmente vai começar a exigir comprovante de vacina de sarampo. É de uma estupidez que assusta. É de uma superficialidade de raciocínio que assombra. Uma ervilha deve ser o limite, ou um grão de areia, enfim. Tá? As pessoas entendem o que eu estou dizendo aqui. E, por fim, uma coisa que eu vi hoje, eu quase não estou assistindo, né? Sobre o lançamento da pedra fundamental de uma obra, né? No Vale do Ribeira, em São Paulo. Lá estava o senhor Messias, né? Abraçando e beijando crianças no meio daquela multidão aglomerada. Então, é essa a realidade que nós temos. E o que me assusta é que são muitos crimes que foram cometidos ao longo desses 150 dias e antes também por essa pessoa que ocupa a presidência da República. E há uma conivência,
obsequiosa. Repito, tanto do Supremo quanto do Judiciário. Sabe, eles colocam, eles estabelecem um freio, mas isso não vai adiante. Sabe, como, por exemplo, uma série de medidas que foram adotadas pelo Supremo em termos de liminar, e ficou naquilo mesmo. Tem 7 dias, e depois de 7 dias não se fez o que o ministro Supremo estava determinando, e não se tem mais nenhum movimento em relação a isso. Há uma conivência, sim, do Supremo Tribunal Federal, e há uma conivência do Congresso. Agora, aonde que está a razão disso? De onde que vem essa conivência? Olha, como historiador, o futuro, sabe? E as análises que vão serem realizadas acerca desse período histórico no Brasil vão cobrar, sabe? Elas vão apresentar a conta para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Porque, olha, sinceramente, 124.729 pessoas representam, para mim, 124.729 seres que são insubstituíveis. São seres que poderiam contribuir. São seres que seguramente eram amados aqui, sabe? Não são mangas, não são jabuticabas, sabe? Eles não se trata de coisas, de 129 mil pedras. Se trata de 129 mil seres humanos. Vidas poderiam ter sido poupadas. E segue-se essa conivência, sabe? Segue-se esse silêncio, sabe? Esse silêncio obsequioso. Segue-se essa atitude de dizer que a pessoa é temperamental, então é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A pessoa temperamental, ele tem de ser excluído do convívio social, ou ele tem que se submeter às normas sociais, como todo mundo. Não existe um dono do mundo. Não existe um ser humano, um cidadão brasileiro, que tenha mais valor do que os outros cidadãos brasileiros. Isso é absurdo. E o que me assusta é o silêncio do Supremo e da Câmara, sabe? E do Congresso, me desculpe. É assustador. Nenhuma atitude foi tomada no sentido de chamar a atenção para o decoro, no sentido de chamar a atenção para a liturgia do cargo, no sentido de dizer que 124.729 pessoas é um número assustador. Não cabe fazer aquele tipo de evento, o Brasil vencendo a Covid-19. Vencendo a Covid-19 com mais de 40 mil contaminados a cada 24 horas. Isso é o que é notificado, fora a subnotificação. Vencendo a Covid com mais de 850 mil pessoas que morrem em média nos últimos 7 dias. Isso é vencer a Covid. Só tem uma forma de controlar essa pandemia, sabe? É a vacina. Então, enquanto essa vacina não chega, é preciso ter cuidado. Não dá para aceitar um decreto-lei que diz que não se precisa de usar máscara. É por isso que você sai na rua e ninguém está usando máscara. Muitas pessoas não estão usando máscara. É por isso que você vê notícias de algumas pessoas, como eu vi de um filho, dizendo que o pai dele desafiou a Covid e morreu. Eu já vi muitas pessoas, perto de mim inclusive, que não acreditavam na Covid e quando perdeu um ente querido, se arrependeu, mas era tarde, a vida já tinha ido embora. A pessoa não foi embora porque tinha um problema no coração. Ela foi embora porque contraiu a Covid, né, da sua forma mais grave,
E não teve como ser entubada no tempo certo, porque as condições são precárias, né? Sobretudo em Goiás, e a pessoa morreu. Isso ainda vai ser objeto de investigação, de estudos, de pesquisas, de análises, de investigação, inclusive do Tribunal de Haia, porque 124.729 pessoas é muita gente. Não dá para comparar 124.729 pessoas a 124.729 pedras, sabe? Ou mangas, ou jabuticabas. São seres humanos. Como assim? A insensibilidade é assombrosa. Ah, eu já tive a Covid, o resto que se... Pipipipipi. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu já tive. Eu não vou ter mais. É porque na sua onisciência, onipotência e onipresença, na sua megalomania, nos seus delírios persecutórios e paranoides, transtornos paranoides, acha que sabe tudo. Sabe? Eu não vou nem aqui me referir a essa postura de médico dos médicos. De um Messias mesmo, literalmente. E nem vou listar uma por uma das frases que ele proferiu ao longo desses 150 dias. Mas que as pessoas pensem por isso. Pensem sobre isso. E principalmente, reflitam. 124.729 pessoas morreram até hoje. Isso é o que está notificado. Até hoje, dia 3 de setembro de 2019. E a vacina só para dezembro. Enfim, eu retorno. Boa noite a todos.